sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Vai meu coração arder de novo, fazendo todo ele desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Quem está animado? Eu estou muito. Só o privilégio de estarmos aqui, glorificando a Deus. Não estamos no hospital, não estamos com ninguém doente. Já é um motivo de glorificar o Senhor, não é? Todos os dias eu agradeço ao Senhor pela saúde que Ele tem nos dado, tem nos abençoado, né? Eu queria deixar uns avisos para os irmãos que no canal do YouTube, na nossa igreja, de segunda a sexta tem uma programação. Na segunda-feira nós temos um curso de seminário. Irmãos, é uma bênção e gratuito. Você só acessa e assiste pelo YouTube. Na terça-feira nós temos uma formação que chama curso de obreiro, mas na verdade nós aprendemos a Bíblia de uma forma mais simples. O seminário já é um pouquinho mais puxado. Na quarta-feira nós temos um podcast, é bem legal. O pastor sempre convida algumas pessoas de fora. Na quinta-feira é mais legal. Vocês imaginam, a gente se reúne em pequenos grupos para fazer as nossas células. Então, se você não faz parte de nenhuma célula, tá perdendo, hein? Tem vários irmãos aqui que estão ansiosos para estar com vocês na quinta-feira. A gente tem esse momento precioso, a gente abre o coração, é uma terapia em grupo e é muito abençoador, né? A gente tem irmãos ali que nos ouvem, depois a gente ora um pelos outros, se fortalece, porque nós precisamos uns dos outros. Eu falo para vocês que se não fosse o corpo de Cristo, o que seria de mim? Né? Em todas as necessidades, dificuldades, lutas. Essa semana meu netinho estava com virose, a primeira coisa que eu fiz foi no grupo pedir oração. Porque eu sei que eu posso contar com a oração dos irmãos. Então, se você não faz parte de nenhuma célula, pode nos procurar no final do culto, que vai ser um prazer te colocar em algum grupo. E é online, irmãos, olha que bênção, você nem sai da sua casa. A gente se reúne presencialmente, mas temos online toda semana. Tá bom? Na sexta-feira é um culto profético. Nosso pastor sempre convida alguém de fora para trazer alguma palavra. Nós vamos orar agora pelos dízimos e as ofertas. Não se constranjam, porque é uma prática da casa, tá bom? Quem quiser ou desejar dizimar por Pix, só é levantar a mão que aí a Pri vai até você e leva a maquininha, tá bom? E aí eu quero também falar com vocês sobre a ceia do Senhor. Essa mesa tão bonita que as irmãs prepararam é porque a gente lembra, traz à memória a morte do Senhor. O que Ele fez naquela cruz por nós. Que Deus é esse, né, irmão? Que Deus é esse que dá a vida dele por amor a mim e a você. Quando a gente ainda era pecador, né? A gente é falho, a gente erra, a gente peca. Mas assim, Ele é tão misericordioso que Ele vai lá e dá a vida dele por nós. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus fiel. Então, todo culto aqui, como se é uma vez no mês, a gente faz a ceia. E lá na Granja Viana, onde a gente congrega todo domingo, a gente faz uma vez no mês para trazer a memória, né? O que o Senhor sofreu por nós, né? Ao praticarmos da mesa do Senhor, lembramos com gratidão o sacrifício de Jesus, que entregou seu corpo e derramou seu sangue por nós. A ceia não é apenas um rito, mas uma memória viva do amor de Cristo e da nova aliança selada em seu sangue. Então, glória a Deus. Tudo que, tirava a nossa paz, o Senhor já levou sobre ele. Glória a Deus. Todas as nossas enfermidades, quem hoje tem alguma enfermidade nessa noite, coloque diante do Senhor, porque Ele é fiel e Ele é justo para curar. E Ele quer curar, Ele tem prazer em curar. Ele só quer que a gente se chegue até Ele.
Porque Deus, Ele não invade a nossa vida, né? Ele é um Deus de excelência, de honra. Ele quer que a gente abra o nosso coração. Que ao comermos do pão e bebermos do cálice, renovemos nossa fé, nosso compromisso com Ele e a esperança da vida eterna. Então, se você já pertence a alguma igreja, se você é batizado nas águas, seja com a gente, né? Vamos ter um momento de oração, e nesse momento de oração você pode fazer uma oração breve com o Senhor, pedir perdão dos seus pecados, porque infelizmente enquanto a gente estiver na carne, né, a gente acaba às vezes fazendo, como Paulo fala, o que a gente não queria fazer, né? Mas glória a Deus que o Senhor é misericordioso. Eu queria só ler uma passagem que está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebermos em memória de mim. Então o Senhor deixou nessa ordenança que a gente fizesse isso para lembrar do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Então as irmãs vão passar com o cálice e o pãozinho, vocês pegam, e aí eu quero que vocês troquem com alguém em sinal de aliança. Quero não, né, gente? Fiquem à vontade. Mas troque com seu irmão, seu cálice, seu pão, sabe assim? E fale para ele: estou feliz que você está aqui. Porque não é uma alegria quando a gente vê os nossos irmãos com a gente? Amém? Então eles vão entregar, depois a gente já pode orar. Enquanto eles entregam, você pode baixar a sua cabeça e a gente vai fazer uma oração, tá bom? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua morte na cruz, Senhor. Oh, Deus, obrigada porque o Senhor nos tirou do lamaçal do inferno e nos trouxe para a maravilhosa luz, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados nessa noite, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados consciente e não inconscientemente. Perdoa os pecados da nossa casa, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, da nossa família. Perdoa os pecados dos nossos irmãos, da tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a ser parecidos contigo, Deus. Senhor, que ao tomar dessa ceia, Pai, nessa noite, haja transformação de mente, Pai. Renova, Senhor, a nossa mente, meu Deus. Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda, Senhor, a te amar como de fato o Senhor merece, Pai. Oh, Deus, limpa cada um aqui nessa noite, Senhor. Queremos estar limpos, com vestes brancas diante de Ti, Pai. Oh, Senhor, perdão, Pai, pelas falhas, Senhor. Perdão, Senhor, quando deixamos a carne gritar, Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Você vai pegar o seu pão e o seu vinho, que é o suco de uva. E daí você pode olhar para o seu irmão, trocar com o seu irmão, abençoar a vida dele, depois que você já orou. Falar que ele é importante para você. E aí, em seguida que vocês trocarem, vocês podem comer o pão e tomar o cálice. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei
Glória a Deus. Vocês estão felizes? Estar na casa do Senhor é o melhor lugar para estar. Estava compartilhando com o irmão que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 fora. E o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Eu quero falar para vocês que vocês estão no melhor lugar. Nenhum outro lugar poderia ser tão melhor do que estar na presença de Deus. Amém, amados? Queria convidar você para fazer uma oração, convidar o Espírito Santo, que ele já está presente, mas que ele quer falar ao nosso coração, com uma palavra que é vida e eficaz, que vem do próprio Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor, agradecer pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Queremos, ó Pai, agradecer o Teu nome nesta noite, Senhor, te convidar, Espírito Santo, para falar aos nossos corações, para estar presente aqui, porque nós sabemos que tudo isso aqui é obra do Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e enviou o Espírito Santo para que nos ensinasse tudo aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com a igreja, como falar sobre graça, uma graça salvadora. E a graça, ela é a base da salvação, ela é a essência da salvação, porque tudo veio por meio da graça. Então a graça, ela é a base, ela é a essência. E Deus quer falar conosco que nós somos totalmente dependentes da graça. Que se não fosse a graça de Deus, nós não estaremos aqui. Mas Deus é tão bom, tão rico em misericórdia, que nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículo 2 ao 10. Porque toda a Bíblia, irmão, aponta para Jesus, desde de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra aponta para Jesus, desde Moisés, os profetas, os salmos, né? Tudo aponta para Jesus. E a palavra diz em Efésios, capítulo 2, do 2 ao 10, fala assim: no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, amados? Ao preparar essa palavra, como Deus falou no meu coração, e como só a graça de Deus mesmo, né? Porque ele fala que nós andávamos, segundo o príncipe da potestade do ar, nós éramos atuados como filho da desobediência, e segundo as inclinações da nossa carne. Mas a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira.
mas por causa do grande amor, porque Deus nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas a palavra diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor porque nos amou. Então tudo veio da misericórdia de Deus. Porque a palavra diz que Deus, Ele é rico em misericórdia. E foi por causa dessa misericórdia de Deus que tanto nos amou, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra diz que nós somos salvos pela graça, porque se não fosse a graça de Deus, não existia salvação. Misericórdia e graça, elas andam juntos. Elas andam juntos. Misericórdia foi quando Deus perdoou nossos pecados, quando Jesus pagou o preço lá na cruz pelos nossos pecados. Graça foi quando Deus nos deu a salvação. Graça quer dizer algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu a salvação, porque nós estávamos condenados, mas foi Deus quem nos amou. Foi Deus que é rico em misericórdia, envia o seu Filho, Jesus Cristo. Porque a palavra diz que todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele dá prova do seu grande amor, quando Ele envia seu Filho para nos salvar. E isso, irmão, é a base da nossa salvação. É saber que nós não merecíamos, mas Deus, foi o próprio Deus, que é rico em misericórdia, que nos concedeu a graça, a salvação. Porque nós estávamos perdidos, mas Deus, Ele nos ressuscitou com Cristo. E é bom saber que não vem de obras, é a própria graça de Deus, para que ninguém se glorie. É o próprio Deus, porque só Deus tem poder para salvar o homem. Somente Ele tem poder para salvar o homem, porque mediante a fé em Cristo Jesus. Porque eu não posso alcançar minha salvação por obras, porque Jesus veio para fazer a obra completa, e lá na cruz do Calvário Ele cumpriu tudo aquilo que os profetas profetizaram sobre o Messias. E quando Ele morre naquela cruz, Ele fala: tudo está consumado, pois Ele cumpriu tudo aquilo que Ele cumpriu, os profetas, e cumpriu a lei. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que a graça Ele veio para quê? Para que nós sejamos salvos. Mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. É a única condição que Deus pede para nós, a fé em seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele fala que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo isso é obra de Deus. É o próprio Deus que nos salva, é o próprio Deus que nos ama, é o próprio Deus que prepara um plano de salvação para todos nós. Por isso que a palavra fala que nós não somos salvos, nós somos salvos pela graça, e juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Deus fez tudo isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele fez tudo por nós. Se preste bem atenção que tudo é iniciativa do próprio Deus. Ele age de misericórdia, envia seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Depois Ele vem a graça, onde nós somos, onde Ele nos dá a salvação. Não bastava só Cristo morrer pelo nosso pecado, mas Deus, Ele quer salvar nós. Por isso Ele dá o ministério da graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala que pela graça sois salvos, não por obra, para que ninguém se vanglorie, mas sim pela graça de Deus. Amém, amados? Amém. Em Tito 2, do 11 ao 12, fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosa. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens. Então Deus quer salvar todos, porque Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta, que ele se arrependa e volte para Cristo, porque nosso único caminho é Cristo. A única palavra que tem salvação é o Evangelho, e a única palavra que salva é Jesus Cristo. Por isso Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Isso é a obra da graça, é a obra da graça. Por isso a palavra diz que nós devemos o quê? Ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus por Jesus Cristo, porque foi Ele que nos amou. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável era a nossa vida, mas Cristo pagou na cruz do Calvário os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e Ele levou sobre si o que? As nossas dores, as nossas iniquidades estavam sobre Ele. Por quê? Porque Deus nos amou. Deus nos amou, e Ele deu prova desse amor. Amém, amados? Em Romanos 3:20 fala: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela me dá o pleno conhecimento do pecado. Eu só sei que roubar é pecado porque a lei diz que roubar é pecado. Eu só sei que falar falso testemunho é pecado porque a lei me diz que é pecado. Por isso a lei, ela não justifica, mas Cristo nos justifica diante de Deus. A palavra diz que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né? Sendo justificado gratuitamente, não paga nada, né? É gratuitamente, é o próprio amor de Deus, é o próprio amor de Deus revelado em Jesus Cristo, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só há redenção em Cristo Jesus. Por isso nós somos salvos por sua graça, e tudo isso é por meio da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus. Em Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados, que graça que tanto o Senhor nos amou. Ele nos deu gratuitamente a salvação, por meio da sua graça. Por isso ela é a base, ela é a essência da salvação. Por isso Deus tem muito mais do que misericórdia. Ele teve graça por nós. Em Atos 15:8-11 ele fala: ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos considera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-os pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz do discípulo um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqui estava tendo um concílio entre Pedro e Tiago, para falar a respeito dos gentios, porque também foi concedido aos gentios a graça. A palavra diz que o Espírito Santo, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles. Amados, nós recebemos uma graça de Deus, o Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Um dos maiores presentes e do melhor presente que nós recebemos da graça de Deus foi o Espírito Santo, porque é Ele que me convence, é Ele que me faz crer em Jesus Cristo, porque se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós poderia crer em Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, Ele realiza essa obra em nós,
por meio da graça de Deus, e faz com que o nosso coração se desperte, acorde e creia em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele abre o nosso entendimento, Ele abre o nosso discernimento para conhecer essa graça salvadora que está em Jesus Cristo. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Nós só temos esse entendimento por obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou que eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele ensinará a vocês todas as coisas e vos trará à memória tudo aquilo que eu lhes ensinei. Então nós só temos o ensinamento do Evangelho por meio do Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo fala: se outro, até longe do céu, pregar outro Evangelho que não seja o de Cristo, que seja anátema. O que é anátema? Que seja amaldiçoado. O único Evangelho que salva é o Evangelho de Cristo. Amém, amados? Então, continue crendo nessa palavra, porque só essa palavra, que é do próprio Espírito Santo, nós podemos crer em Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus, porque quando eu conheci o Evangelho, vivi uma vida muito mudando, né? De viver, gostar de festas, gostar de prostituição, bebida e tudo mais, né? Porque nós temos dois mundos. Quando nós conhecemos antes da nossa conversão e depois da nossa conversão, nós éramos filhos da ira, nós não tinha nenhum sentimento de bom entre nós. Mas quando nós conhecemos Jesus Cristo, conhecemos o Evangelho, Ele nos transforma. Ele nos transforma. E quando eu conheci esse Evangelho da graça, eu agradeci a Deus por conhecer esse Evangelho. Porque esse Evangelho, a cada dia, ele me leva a ser grato a Deus, porque eu estava perdido, totalmente perdido. Mas quando eu encontrei o Evangelho da graça, o Espírito Santo abriu meu entendimento que eu preciso de Jesus Cristo. Eu podia fazer tantas boas obras, mas isso não me salva. O que me salva é a minha fé em Jesus Cristo. Nós temos que fazer as boas obras, porque Deus nos chamou para fazer as boas obras. Mas o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. E quando eu conheci esse Evangelho da graça, eu senti uma gratidão, porque eu merecia a morte. Mas Jesus, Ele olha para você com um olhar de misericórdia, porque Ele sabe que eu e você precisamos da graça de Deus, porque é essa graça que nos sustenta todos os dias. A palavra diz que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, e que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas cada dia da sua vida, Deus te concede graça para vencer mais um dia. Porque muitas pessoas, se pode ter certeza disso, que tem pessoas que começam o dia, mas não conseguem terminar o dia. E cada dia que você vence, Deus te concedeu graça para viver aquele dia. Então é a graça de Deus que a cada dia nos sustenta, que a cada dia nos põe de pé para caminhar mais um dia. Jesus falou: basta a cada dia seu mal. São grandes as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Glória a Deus. Deus livra de todas. Vale a pena, amado, botar o joelho no chão e todos dizer: Deus, obrigado. Eu não mereço, mas a tua graça é sobre a minha vida, é sobre a minha família, é sobre a minha casa, é sobre o meu trabalho, e eu dependo dessa graça todos os dias. Todos os dias nós dependemos dessa graça, porque se não for essa graça, a gente não subsiste. Nós não temos força. Mas Deus, como diz a própria palavra, que é rico em misericórdia, Ele nos dá Jesus Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo, para cada dia eu e você permanecer firme nessa graça, inabalável, sabendo que o nosso Redentor vive para a glória de Deus. Como disse Jó: eu bem sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, mas Jó já dizia:
Em 42:10, eu bem sei que o meu Redentor vive, e é por causa dessa graça que a cada dia o Senhor me sustém. Amém, amados? Amém. E a manifestação da graça veio por Jesus Cristo. Porque Deus, em João 3,16, fala: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a manifestação da graça é Jesus Cristo. Foi o próprio Deus que nos amou. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou. Em Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nem eu nem você estar perfeito. Está um pacotinho bonitinho para ele te amar. Não, Ele nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então tudo provém de Deus. Tudo é Deus que faz por nós, porque Ele é amor. E quem ama não conhece a Deus. A Bíblia diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso nós conhecemos o amor, o verdadeiro amor que é Cristo. A justiça exige que o crime seja punido. A graça oferece alguém para levar a punição no nosso lugar. A cruz é onde a justiça e a graça de Deus se encontram. É ali onde a justiça e a graça de Deus se encontram, na cruz do Calvário. Glória a Deus. Que vitória, né? Por isso que a nossa vitória está na cruz. Está na cruz. Glória a Deus. Porque a ênfase, Ele não esperou nos aperfeiçoar, foi Deus que nos amou. E é lindo ver que tudo provém de Deus. Ele criou o ministério da reconciliação. Na cruz do Calvário, Ele está nos reconciliando consigo o mundo. Foi pela morte de Jesus que Deus reconciliou consigo o mundo. Não foram pelos milagres, não foram pelas obras que Jesus fez, não, foi pela morte do seu Filho, na cruz do Calvário, que Ele reconciliou consigo o mundo. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus Cristo nos tornou amigos de Deus. Ele nos trouxe de volta para casa, para os braços do Pai. E como eu falei que a graça e misericórdia, elas andam juntas. Eu queria dar um exemplo de misericórdia conforme a Bíblia. Exemplo daquela mulher que foi pega em adultério, que ela foi pega no flagrante adultério. E pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Ali estavam os fariseus, estavam os saduceus, né? E levaram essa causa para Jesus, que na verdade eles queriam pegar Jesus em algum deslize, e levaram essa causa para Jesus. E eles falaram para Jesus: essa mulher foi pega em adultério, e pela lei ela tem que morrer apedrejada. E a Bíblia diz que Jesus continua ali, escrevendo na terra. E ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que os maiores, começando pelos mais velhos, foram soltando a pedra. Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ela falou: não tem mais nenhum. E Jesus agiu o quê? De misericórdia para aquela mulher. Como eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Porque se Jesus falasse para aqueles saduceus e fariseus, para aquela multidão que estava ali, apedrejem, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Mas Jesus, na Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, como Ele é rico em compaixão. Se Ele tivesse tomado esse ato, Ele também estava falando algo ao contrário do ensinamento dele. Que muito Ele curou, muito Ele expulsou o demônio, muito Ele expeliu o demônio e muito Ele salvou. Então Ele fala o quê? Se Ele não te condenaram, Ele não te condena. Ele igualou aquele povo que era pecador, que queria apedrejar aquela mulher. Ele igualou no mesmo nível. Olha que sabedoria vindo do alto. Ele não condenou a mulher
mas ele amou a todos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Isso é um ato de misericórdia. Você vai dar um exemplo agora de um ato de graça, conforme a Bíblia, é a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz que o homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo pede ao pai, né, sua herança, e vai para um lugar distante. Mas aquilo era contrário na época dos judeus, era contrário, é como se o filho desejasse a morte do pai. Pedir a herança antecipadamente era como se o filho não amasse o pai e desejasse a morte do pai. Mas o pai não questionou, e com o tempo o pai deu a herança que cabia ao filho. E a Bíblia diz que, a parte diz que ele foi morar num lugar distante, pegou os seus bens e foi embora. Mas veio a fome, né, gastou tudo com meretrizes, gastou tudo, né, ilicitamente, sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum conhecimento de fazer economia, nada, gastou tudo. E ele vai o quê? Ele vai embora, vai pedir emprego, ele vai trabalhar o quê? Com povos. E trabalhar com povos naquela época, para os judeus, era um sinal de humilhação. Era um sinal de humilhação. Mas ele se humilha, vai trabalhar com os povos. E ele vê aquele povos comendo aquela comida, e ele também queria comer aquela comida. Mas ele cai em si e fala: na casa do meu pai, os empregados são tratados muito bem, comem as comidas muito melhores. E ele pensou: voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti, eu não mereço ser chamado de filho, mas me recebe como um empregado seu. E aquele pai, o amor do pai, ele pega aquele filho: não, você não é um empregado, você é um filho, você é um filho. E a Bíblia diz que ele deu um anel para o filho dele, colocou novas roupas, novas vestes, e deu uma festa muito grande, para todos se alegrarem. Por quê? Porque aquele filho estava perdido, ele foi achado. O maior amor é o amor do pai. Isso é uma atitude de graça, porque o pai poderia rejeitar o filho. Não foi o filho que pediu para ir embora, não foi o filho que pediu a herança antecipada. O pai simplesmente deu. O pai podia rejeitar ele, mas não, ele agiu de graça. Ele colocou o anel do filho, colocou novas vestes do filho e recebeu como filho. Isso Deus faz com a gente. Ele está sempre olhando para nós, está sempre com atitude de graça para mim e para você. É nós que nos rebelamos, é nós que nos afastamos de Deus, mas Deus está com aquele pai. Todos os dias ele olhava para aquele caminho: um dia meu filho vai voltar, um dia meu filho vai voltar. E assim é eu e você. Quando nós nos distanciamos de Deus, Deus está todo dia: um dia meu filho vai voltar. E ele vai te colocar novas vestes, vai te colocar um anel que te pertence, porque você é filho. Isso se chama graça. Isso se chama graça, o amor do Pai. Glória a Deus. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Esse é o amor. A Bíblia diz que a festa nos céus quando o pecador se converte. Então, olha que tão valioso nós somos para o Senhor. Os anjos fazem festa no céu quando o pecador se converte. Quando nós nos arrependemos e voltamos ao caminho e voltamos ao braço do Pai, Deus está lá esperando você, porque Ele nunca esqueceu de você, Ele nunca te abandonou. A palavra diz que pode a mãe esquecer seu filho que amamenta, mas Deus nunca esquece de nós. Isso é graça, porque pode o pai e a mãe não amar, mas Deus ama. Pode o pai e a mãe rejeitar, mas Deus nunca rejeita. Ele nunca rejeita, porque Ele ama você. E a palavra diz que Ele deu prova desse amor quando Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus, Ele é amor, Ele nos ama, Ele quer sempre
nós pertinho dele, para cuidar de nós. Para cuidar de nós. Nós somos cuidados por Deus todos os dias. A palavra diz que Deus tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Tantos livramentos o Senhor nos dá. Nós não fazemos ideia. Tantos livramentos o Senhor nos dá. Vamos compartilhar um testemunho com o meu irmão de hoje agora há pouco, né? O livramento que Deus deu, né? Teve um problema na moto dele. Se fosse na Raposa, não teria acontecido um acidente. E talvez, irmão, você não estaria aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia, que é cheio de graça e que ama seus filhos, Ele concedeu graça para que você estivesse aqui hoje. Amém? Eu posso testemunhar. Eu sei que esse casal está ansioso para testemunhar o milagre da vida, que é o milagre da Manuela. E logo ele vai estar aqui em nome de Jesus para saber que foi Deus. Foi Deus que estava lá, concedendo graça para que essa criança nascesse, mesmo sendo prematura. Mas a Bíblia diz que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós imaginamos. Ele tem poder para fazer. Mas Deus concedeu graça a esse casal para que o Emanuel nascesse. Naquele momento dele nascer, ele teve uma parada, mas o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo de Deus estava lá. E Ele concedeu graça a essa família. Ele vai nascer. Ele vai vingar. Ele vai nascer. Porque a minha mão está sobre ele. Porque é graça mesmo. É graça. Porque nós não merecemos. É favor imerecido. É Deus que concede a nós essa graça tão maravilhosa. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo essa mensagem? Porque se vocês entenderem essa mensagem, eu creio que a vida de vocês, ao sair daqui, ela vai mudar. Ela vai ser uma vida diferente. Que vai saber que nada vem de nós, vem do Senhor. Nada depende de nós, depende de Deus. E aí Ele nos concede graça todos os dias. Em Hebreus 4,16 fala: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião de oportuno. Glória a Deus. É o testemunho que eu acabei de falar, meu irmão. Para que recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, é Deus que abençoa. É Deus que, pela sua misericórdia, Ele concede graça. Não vai acontecer, porque a minha mão está sobre você. O mar vai balançar, a tempestade vai aumentar, mas Jesus está na tempestade. Jesus está no mar. A graça está na tempestade. A graça está conduzindo você em paz. Você não está vendo nada, tudo está turbulento, a tempestade está grande, a dor está aumentando, mas Jesus está. Ele vai te conduzir em perfeita paz. E você vai dizer: é obra da graça, porque eu não mereço, mas Deus faz por mim. Ele não faz porque eu sou bonzinho, não. Ele faz porque Ele me ama. Pelo fato de Ele me amar, Ele faz tudo por mim. Ele faz tudo por mim. Em 2 Timóteo 1,9, a palavra de Deus fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que nos chamou com santa vocação. Glória a Deus. Buscar a palavra de Deus para que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi o próprio Deus que nos escolheu. Por isso nós estamos aqui. É obra do Espírito Santo, é obra da graça. A graça garante que nosso relacionamento com Deus não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade dele. Em Romanos 5, 20 ao 21, a palavra de Deus fala: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Por um homem veio o pecado, Adão,
Mas por um homem só veio a salvação, veio a graça, a manifestação da graça de Jesus Cristo. E como é bom, né, meu irmão? Ver essa palavra assim, como o Espírito Santo fala ao nosso coração, né? Que assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Coríntios 15:10, a palavra de Deus fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios. Ele fala: trabalhei muito mais do que todos eles, mas não foi ele. Ele fala: mas não foi eu, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus que sustentava Paulo todos os dias. Era o Espírito Santo que dava direção para Paulo. Era o Espírito Santo que tinha revelações do Espírito Santo. Paulo recebia tudo pela graça. Ele fala: não foi eu, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. E como é bom saber reconhecê-la, reconhecer que nós não somos nada, nós precisamos da graça de Deus. Aqui Paulo reconhece: eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não foi eu, foi a graça de Deus comigo. Tudo que nós fazemos para o Senhor é a graça de Deus. Esse culto que acontece aqui é a graça de Deus, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam transformadas, para que vida conheça o Evangelho da graça que está em Cristo Jesus. Tudo isso é obra da graça. Cada um tem o seu chamado, cada um executa aquilo que o Espírito Santo deu o dom para fazer, porque nós somos o corpo e o cabeça é Cristo, e o corpo é composto de vários membros, e cada membro exerce a sua função. Imagina se o braço fala para a perna: eu trabalhei mais que você. E a perna fala para o braço: não, eu trabalhei mais que você. Não é por obras, é obra da graça de Deus, para que ninguém se vanglorie, porque nós somos o corpo, cada um, o Espírito Santo distribui para cada um dom, e você vai se encaixar naquele dom que o Espírito Santo te deu, para fazer o que? A obra da graça. Amém, amados? Amém. Então você vê que o quanto eu e você somos importantes para Deus. Somos importantes para Deus. Uma cadeirinha que você ajeita aqui na igreja é importante para Deus, porque Deus vai ver o seu coração, vai ver aquilo que você faz para Ele, se realmente é de coração. Porque se for de coração, o Senhor recebe e o Senhor recebe. Temos que fazer tudo para o Senhor, como se fosse para o Senhor. A palavra diz que quer comamos, quer bebamos, faça como se fosse para o Senhor. Então tudo quando nós vamos fazer, eu tenho que pensar: eu estou fazendo para o Senhor. Eu tenho que fazer o quê? Com alegria, porque a palavra diz que Ele é recompensador e galardoador daqueles que o amam e daqueles que o temem. E como é bom, amado, saber que a graça de Deus é soberana. Tudo isso é a soberania do próprio Deus. Nós não podemos fazer nada, tudo é a sua própria soberania. É o próprio Deus que faz por nós. Em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então nós devemos crescer a cada dia, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos apenas ficar parados, devemos crescer, porque a cada vez que nós avançamos, nós vamos conhecer Ele mais e mais. Porque a Bíblia diz que nós agora conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos verdadeiramente Ele, a plenitude da graça. Então nós caminhamos para o alvo que é Cristo, mas em parte nós só apenas conhecemos agora. Mas vai chegar o grande dia que eu e você vamos estar diante do Senhor e vamos ver Ele face a face do nosso Rei, a face do nosso Deus. Amém? E ansioso é esse dia, né? Por isso nós cantamos em Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Em Romanos 5, 1, 2, a palavra de Deus fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus, amados. Vocês estão firmes, estão ansiosos por esse dia. Vocês, a cada dia vocês oram por esse dia, e falam mediante a fé, porque a fé é o pilar do cristianismo, é o único evangelho que nós somos salvos pela fé, e somos justificados pela fé. Então nós somos salvos pela graça, mas pela fé em Jesus Cristo. Em nenhum outro evangelho você não vai ver o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Por isso esse evangelho é o poder de Deus operando em nós, mediante a fé em Jesus Cristo, e tudo por meio da graça de Deus. Amém, amados? E que você, ao ouvir essas palavras, falam da graça de Deus, que a cada dia você medite nessa graça salvadora que é Jesus Cristo, e que a cada dia você busque mais a conhecer o Senhor, porque a palavra diz: aquele que me buscar de todo o coração, eu deixarei me achar, eu cearei com ele e ele comigo. Eu estou à porta e bato. E qual é a porta? É a porta do nosso coração. Porque se você abrir a porta para o Senhor entrar, Ele vai cear com você e você vai cear. Essa é a graça, né? Essa é a graça que Deus tem para mim e para você. Por isso, nós devemos a cada dia buscar essa graça. Amém? Amém. Vou chamar o pessoal do louvor. Eu queria convidar os irmãos a baixar a sua cabeça um minutinho. Tem um momento de você com Deus, como você ouviu falar dessa graça salvadora que é Jesus Cristo, e que você fale com Ele agora no seu coração, né? Tantas coisas boas Ele tem feito por você, Ele tem feito por mim, pela minha casa, pela sua casa. E o mais importante é que por meio dessa graça salvadora que Deus quer salvar você. E se você está aqui nesse momento, tem pessoas da sua família que ainda não conhecem essa graça, apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor, diz: Senhor, eu quero que essa graça alcance também meus filhos, alcance também minha família, alcance também os meus parentes, os meus amigos, tudo aquele que está próximo de mim. Eu quero que essa graça alcance, porque eu sei que essa graça é a graça de Deus, é o amor de Deus, essa graça que é reveladora em Jesus Cristo, essa graça que um dia me fez ter um entendimento de que eu preciso dessa graça, de que eu preciso desse amor, de que eu preciso dessa verdade, porque eu sei que essa verdade, essa graça me salvará, e um dia estarei com Ele diante do meu Rei, face a face, porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Como aquele carcereiro, Paulo falou para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim, meu irmão, essa graça é a graça da salvação que está em Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, queremos agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, que falou muito ao nosso coração e abriu o nosso entendimento, Senhor, de conhecer essa graça, Senhor, porque essa graça que me salva, Senhor, essa graça que vai alcançar a minha família, que vai alcançar os meus parentes, que vai alcançar os meus amigos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele quer salvar a todos, Deus ama a todos, e Deus não faz acepção de pessoas. Basta que nós nos arrependemos, nós nos prostramos diante dEle, nos lançamos diante dEle, para que a graça soberana desça sobre nós e nós possamos ter essa intimidade com o Espírito Santo, de saber que foi Deus quem nos amou, e de saber que essa graça está disponível para cada um de nós. Essa graça está disponível para mim e para você, e que a cada dia você busque essa graça, porque essa graça ela foi manifestada pelo poder do Espírito Santo em Jesus Cristo. Amém.
Deus maravilhoso, todos os dias. Amém? Querem mais um ou vocês querem que nós chegamos? Vamos mais um?
Não vou embora sem participarem com a gente nesse momento de comunhão de alegria, tá bom?